bem abaixo da superfície que conhecemos, para além do alcance de qualquer raio de sol, começa uma jornada para o desconhecido. Estamos descendo para o abismo mais profundo do oceano, um lugar onde a escuridão é absoluta e eterna. Aqui, a mais de 4.000 metros de profundidade, a pressão é centenas de vezes maior do que na superfície, uma força implacável capaz de esmagar aço como se fosse papel. Neste ambiente extremo, onde se pensava que a vida seria impossível, existe um mundo que desafia a nossa imaginação, um universo alienígena em nosso próprio planeta que poucos acreditariam ser real. É um reino silencioso, escuro e perpetuamente gelado, com temperaturas que beiram o congelamento. Um silêncio que só é quebrado pelo som distante e fantasmagórico das fontes hidrotermais ou pelo movimento quase imperceptível de seus habitantes. Aqui, criaturas inimagináveis não apenas sobrevivem, mas prosperam, evoluindo de formas que desafiam tudo o que a ciência julgava conhecer sobre as leis da vida. Elas são a prova de que a existência pode florescer nos lugares mais inóspitos e aterrorizantes. São seres tão estranhos, tão fundamentalmente diferentes de nós, que parecem ter emergido de um pesadelo coletivo. Formas de vida com corpos gelatinosos, dentes como agulhas de vidro e luzes próprias que piscam na escuridão como iscas mortais. E ainda assim, eles estão vivos, respirando, caçando, escondidos nas sombras eternas do mar. Hoje, você não será apenas um espectador. Você vai mergulhar conosco nesse abismo e encontrar face a face as criaturas que, talvez, ninguém nunca devesse ver. Prepare-se, porque o que está prestes a descobrir não é apenas fascinante, é perturbador, e vai mudar para sempre a forma como você enxerga a imensidão azul do oceano. Nossa jornada nos leva para baixo, muito abaixo da superfície, onde a luz do sol é apenas uma memória distante. Descemos à escuridão absoluta da zona abissal, um reino a mais de 4.000 metros de profundidade. Aqui, a pressão é esmagadora, centenas de vezes maior que na superfície, e a temperatura beira o congelamento. É um mundo alienígena, governado por silêncio e escuridão perpétua, onde a vida assume formas que desafiam nossa imaginação e, por vezes, nossos piores pesadelos. Neste vazio opressivo, a sobrevivência exige adaptações extremas. E é aqui que o encontramos. Emergindo das sombras, o peixe-diabo negro. Um verdadeiro monstro das profundezas, cujo corpo parece mais uma caricatura grotesca do que um ser vivo. Seus dentes, longos e afiados como agulhas de vidro, são tão desproporcionais que ele não consegue fechar a boca por completo. Eles se curvam para dentro, garantindo que qualquer presa capturada não tenha a menor chance de escapar de sua prisão oral. Sua pele sem escamas e seu corpo gelatinoso são projetados para suportar a pressão implacável deste ambiente hostil. Mas sua arma mais engenhosa é a traição. Na escuridão total, ele acende uma isca bioluminescente, um apêndice carnudo que pende sobre sua cabeça. Esta luz, produzida por bactérias simbióticas, é uma promessa solitária de vida ou comida neste deserto aquático. Para uma criatura desavisada, é um farol irresistível. A presa se aproxima, hipnotizada pela dança suave da luz, sem perceber que está sendo atraída para as mandíbulas do próprio abismo. E então, o ataque. É tarde demais. Com uma velocidade explosiva, sua mandíbula se expande e se fecha, engolindo a vítima em um vácuo de água. Em um piscar de olhos, a caçada termina. O predador se retira novamente para as sombras, a luz se apaga e o silêncio retorna. Este peixe não é apenas assustador. Ele é a personificação da eficiência brutal. Uma lembrança viva de que, nas profundezas, a natureza não precisa ser bela para ser absolutamente perfeita em seu desígnio mortal. Logo abaixo, nas regiões mais sombrias do Pacífico, a mais de 1.500 metros de profundidade, vive o dragão negro do mar profundo. Aqui, a pressão é esmagadora e a luz solar é apenas uma memória distante. Neste breu eterno,
A sobrevivência exige adaptações que beiram o pesadelo, e poucas criaturas personificam esse horror natural de forma tão completa. Ele é um predador perfeitamente esculpido pela escuridão, um caçador que não precisa de luz para encontrar suas vítimas, pois ele mesmo a cria. Com um corpo longo, gelatinoso e translúcido, ele parece um espectro flutuando entre as correntes frias. Seus olhos, que refletem a luz como rubis sinistros, são uma anomalia. Eles são capazes de enxergar a luz vermelha, um comprimento de onda invisível para a maioria das criaturas abissais. Isso lhe concede uma visão secreta, um modo de caça furtivo, permitindo que ilumine suas presas sem que elas sequer percebam que estão sendo observadas. Para caçar, essa criatura possui presas que brilham no escuro e uma mandíbula que se abre quase do tamanho do próprio corpo, permitindo engolir vítimas muito maiores que ela. Além dos dentes, ele balança um fotóforo, uma isca bioluminescente, na ponta de um filamento sob o queixo. A luz hipnótica pisca e atrai peixes e crustáceos desavisados diretamente para a sua boca desproporcional, um portal para o esquecimento. O mais impressionante, o dimorfismo sexual extremo. A fêmea, uma caçadora implacável que pode chegar a meio metro, é dezenas de vezes maior que o macho. Ele é uma criatura minúscula e parasita, sem sistema digestivo funcional, cujo único propósito é encontrar uma fêmea e fertilizá-la antes de morrer. Ela, por outro lado, domina seu território com fileiras de luzes bioluminescentes ao longo do corpo, comunicando poder e ameaça. Ver um dragão desses no escuro é como encarar um fantasma que nunca deveria ter sido descoberto. Um lembrete de que os monstros mais assustadores são aqueles que a própria natureza criou. Mas nem todos os horrores têm dentes. O pepino do mar transparente, encontrado nas fossas oceânicas, é um ser gelatinoso que parece feito de vidro líquido. Ele se alimenta da poeira orgânica que cai das camadas superiores do oceano, a chamada neve marinha, composta por restos de seres mortos. Flutuando lentamente, ele se contorce como se dançasse no escuro. Embora pareça inofensivo, sua aparência é perturbadora. Sem olhos, sem forma definida, apenas um corpo translúcido pulsando entre as trevas, como se o oceano tivesse dado vida a uma sombra. E então chegamos ao peixe-futebol, uma das criaturas mais bizarras já registradas. Seu nome vem da aparência redonda e enrugada, semelhante a uma bola. Mas o que o torna assustador é sua técnica de caça. Ele produz luz própria para hipnotizar a vítima e, em seguida, engole-a inteira. Quando um exemplar foi filmado vivo pela primeira vez, os cientistas ficaram em choque. Parecia uma criatura alienígena, como se o fundo do mar escondesse portais para outros mundos. É impossível olhar para ele e não sentir que há segredos lá embaixo que o ser humano jamais deveria ter visto. Por fim, no limite da escuridão, habita o tubarão-duende, um fóssil vivo que vaga pelas profundezas desde a era dos dinossauros. Seu focinho alongado e translúcido permite detectar impulsos elétricos de presas escondidas na areia. Mas o que mais impressiona é sua mandíbula. Ela se projeta para fora do rosto como uma armadilha mecânica, agarrando qualquer coisa que passe perto. Quando suas imagens começaram a circular na internet, muitos acharam que era montagem, mas é real. Um predador ancestral que o oceano manteve escondido, como um segredo sombrio da própria evolução. Essas criaturas vivem em um mundo onde o tempo parece parado, onde o silêncio é total e a sobrevivência é uma arte cruel. São os habitantes de um planeta oculto sob nossos pés, sobrevivendo em condições que desafiam a imaginação humana. O mais perturbador é pensar que conhecemos menos de 10% dos oceanos. O que significa que talvez, nas profundezas ainda não exploradas, existam horrores muito piores do que esses, esperando, silenciosamente, que um dia alguém se atreva a olhar. Se você achava que o espaço era o maior mistério do universo, pense novamente. O verdadeiro desconhecido está aqui, na Terra, escondido sob quilômetros de água e escuridão. E talvez, apenas talvez, algumas criaturas sejam tão estranhas, tão aterrorizantes, que nunca deveriam ser vistas.